Olá pessoal, tudo bem? Hoje trazendo um tema. Foi uma orientação da espiritualidade para estar falando sobre processos da autoobsessão. E o que seria isto? Muitas pessoas confundem a autoobsessão com a obsessão externa, que viria a ser influências espirituais devido a algum processo. O vídeo anterior, onde eu falei sobre resgate de vidas passadas, está muito ligado ao processo da obsessão, onde é necessário que venhamos a resgatar energias de interações pretéritas, com o intuito que venhamos a dissolvê-las do nosso campo e ficam ali como registros, para que tenhamos a possibilidade de alcançarmos um estado de consciência maior, sem os grilhões e empecilhos, entre outras coisas como limitações que impedem a nossa expansão. A autoobsessão também pode estar atrelada a isso. E este vídeo pode ser até mesmo um complemento do vídeo anterior. A autoobsessão é um estado em que a pessoa se encontra presa em pensamentos e sentimentos repetitivos, muitas vezes negativos, que podem se intensificar a ponto de comprometer seu bem-estar psicológico e espiritual. E esse processo pode ser exacerbado pela ação de entidades espirituais que se alimentam dessas energias, ou mesmo pela própria mente que gera um ciclo vicioso de autossabotagem e ilusão. E a autoobsessão está frequentemente ligada a traumas, padrões de comportamento antigos e uma baixa conexão com a própria essência superior. Quando analiso casos em sessões, na maioria das vezes, a pessoa está desconectada do seu eu superior, devido à falta da conexão profunda que é estabelecida em práticas de meditação e oração. A meditação como uma ferramenta tão importante de acesso a outros planos e assim também de captação das frequências harmoniosas que atuam nesses planos de paz, de harmonia e de equilíbrio. Por isso, a ferramenta da meditação é tão importante para estar desenvolvendo essas energias estagnadas com o intuito de que elas possam ser movimentadas em ação de uma frequência superior, neutralizando a inferior e assim também ocorrendo o processo de modificação completa da energia estagnada em luz, em harmonia, em equilíbrio e assim ocorrendo a evolução, o desbloqueio de uma área, a abertura de um caminho. E a autoobsessão ela é alimentada pela dificuldade de desapegar de certas emoções ou pensamentos. E quando a pessoa mantém um foco excessivo em questões como medo, culpa, raiva ou obsessões por outras pessoas, como no caso de relações kármicas intensas ou de vínculos de almas como chamas gêmeas mal compreendidas, ela abre uma porta para entidades externas que amplificam esses estados. Esse processo pode ocorrer de uma forma gradativa ou ser disparado por eventos específicos, como perdas, traumas ou manipulações espirituais. A manipulação energética ocorre quando entidades ou pessoas encarnadas
exercem influência sobre a energia de um indivíduo, seja consciente ou inconscientemente. Esse tipo de manipulação pode acontecer por meio de formas de pensamento, que são energias mentais densas que uma pessoa gera e que podem se ligar ao campo energético, reforçando a auto-obsessão. Espíritos desencarnados que encontram brechas no campo energético e emocional do indivíduo, inserindo sentimentos de baixa frequência. E existem as manipulações externas de trabalhos espirituais direcionados ou ataques psíquicos que visam enfraquecer o equilíbrio emocional e energético. E como lidar com o processo da auto-obsessão para evitar questões futuras de assédios espirituais e obsessões de espíritos com o intuito de estarem obtendo energias que são geradas justamente deste baixo nível de consciência? Identificar os padrões de auto-obsessão e buscar realizar práticas regulares de limpeza através de meditações, mantras, fortes orações e o uso de técnicas energéticas para o fortalecimento do campo energético. E a blindagem do campo energético ocorre com a criação de escudos de luz, que são essenciais para proteger-se de influências externas. É bom estar buscando especificamente sobre esses temas para que eles possam ser entendidos com profundidade e, após o entendimento, aprender uma técnica específica e utilizá-la até o momento em que ela estiver fortalecida, e assim que ela possa estar lhe auxiliando, lhe ajudando no fortalecimento do seu campo. É importante que meditações e orações sejam feitas com regularidade, com constância e continuidade, para que esta meditação possa favorecer você a estar saindo de um nível de frequência de assédio ou de pensamentos auto-obsessivos para um estado mais equilibrado e inacessível, pelo menos por maior parte do seu dia, para que você preserve a sua paz e a sua autonomia sem influências excessivas prejudiciais. Ir fundo e trabalhar os próprios traumas e emoções não resolvidas, que servem como brechas para a ação dessas entidades, fornecerá também um maior equilíbrio. O fato é que as pessoas negam olhar para aquilo que elas precisam trabalhar. Então, a energia que seria direcionada para o processo de transformação daquilo que precisa ser modificado, infelizmente, não pode atuar, devido à falta da pessoa estar buscando a própria transformação daquilo que precisa ser modificado em seu campo. Por isso é importante, sim, analisar o que precisa ser modificado, pedir orientações aos próprios guias espirituais para que isso possa ser alterado definitivamente, saindo de um estado negativo após ser ressignificado e aquilo não interferindo mais, pois aquela energia sofreu o processo de
transmutação. E agora ela, naturalmente, adquiriu um novo estado energético, adquiriu uma nova frequência. É importante identificar o processo de auto-obsessão, para que já nesta fase isso não venha a atrair determinadas entidades para fomentar essas energias, justamente para manipularem essas energias com o intuito de obterem recursos de alguma forma. Muitos podem perguntar, mas por que esses espíritos precisam da energia do encarnado para se manterem? Justamente por ressoarem em baixa frequência e ainda serem apegados à condição material, na busca de prazeres e estímulos que a indumentária física fornece, como impulsos hormonais fisioquímicos que não foram totalmente trabalhados pela pessoa em questão quando estava encarnada. Relacionado a isso, acontecem muitos encantamentos e fascínios de espíritos. E o fascínio ocorre quando o espírito, geralmente, quando está desencarnado, utiliza a energia do encantamento para influenciar a percepção e o comportamento de uma pessoa. Isso pode ser feito com o objetivo de obter controle, direcionar a pessoa a comportamentos disfuncionais ou mantê-la em uma ilusão prolongada. Esse processo acontece quando o espírito consegue acessar as vulnerabilidades da pessoa, como seus desejos insatisfeitos, medos profundos ou fragilidades emocionais, e os amplifica. Em alguns casos, essas entidades podem criar ilusões vívidas, fazendo a pessoa acreditar em realidades distorcidas ou em falsos sentimentos de conexão espiritual. E relacionado a esse processo de encantamento ou fascínio, não raro em casos analisados, existem chips e implantes, antenas, que promovem a sustentação desta frequência ilusória. São dispositivos etéricos inseridos no campo energético ou em certos centros de energia como chakras por entidades. Esses dispositivos têm o objetivo de limitar a evolução espiritual, gerar confusão mental, bloquear a intuição e induzir a estados de auto-obsessão ou ilusão. A atuação desses chips pode ser percebida como bloqueios de percepção, sensação de controle externo, dificuldade de tomar decisões, repetição de pensamentos fixos ou obsessivos. Esses dispositivos podem atuar nos corpos sutis, como o mental e o emocional, mas também podem afetar o físico como sintomas, cansaço crônico, confusão ou perda de energia vital. Eles são considerados armadilhas para impedir o despertar e a reconexão com o eu superior. Mas nada disso deve gerar medo de forma alguma. A pessoa deve desenvolver a sua força de vontade e coragem para estar buscando modificar este quadro. Os próprios mentores, em casos, permitem que esses processos ocorram para que a pessoa possa crescer e desenvolver a maturidade necessária para aprender por si mesma, adquirir o autodomínio e o equilíbrio interior. O estado de harmonia, ele justamente fornece para a realidade da pessoa
situações harmoniosas, devido ao que ela cultiva para si mesma, diferente da condição auto-obsessiva, que gera uma realidade baseada em processos ilusórios que infelizmente impede a verdadeira consciência de atuar. Pois o estado de ser consciente só pode ser obtido quando a pessoa está livre da influência emocional ou a carga emocional em desequilíbrio, para que ela tenha a capacidade de se conectar com o estado real do seu próprio ser e assim, de acordo com esta percepção alcançada, agir com suas próprias escolhas, sem influências negativas. E o processo de equilíbrio obtido após práticas de autoanálise, meditação e ajuste interior e emocional fornecerá a criação futura de uma realidade baseada nesta frequência. E aí a pessoa possui mais oportunidades em sua vida, pois ela está ressoando num estado de equilíbrio mental e emocional que fornecerá a ela a criação justamente de uma realidade baseada nestes mesmos padrões harmoniosos. E assim ocorre o revestimento natural de um invólucro protetor ao seu redor, por ela estar ressoando sentimentos harmoniosos, trazendo a ela a estrutura e o fortalecimento energético para que ela possa cada vez mais sustentar um estado de paz, de amor, de união com a fonte, de alegria, de felicidade e caminhar e progredir cada vez mais assim, até que ela chegue ao ponto da sua completa autocura e possa auxiliar os outros a também obterem esse estado de harmonia, que é muito importante. Então, meus irmãos, espero que essas informações tenham esclarecido a vocês todo o processo necessário a ser desenvolvido para que nós venhamos obter cada vez mais um estado de equilíbrio interno. Tudo é uma decisão, uma questão de escolher, de optar por estar experienciando aquilo que nós desejamos. Não deixem que as limitações externas ou a condição atual que você está vivenciando crie dentro de você sentimentos de desarmonia. Entenda a necessidade de mudar internamente para que o visível seja correspondente ao que você nutre dentro de você. Eu agradeço a presença de cada um aqui neste momento. Se eu puder ser útil em uma sessão, estar em conjunto com os mentores trazendo esclarecimento, orientação em determinada área, seja no âmbito dos relacionamentos, na análise do seu campo, ou entre outras questões que envolvem a sua realidade atual e a orientação necessária para você estar adquirindo um novo estado de consciência, saindo deste processo, você pode acessar o primeiro link aqui na descrição. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.